Boa noite, amados, graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom, queridos, nós estamos adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Essa grande celebração, tempo de alegria, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, nós estamos aqui para celebrar ao Senhor. Afinal de contas, o Senhor nos trouxe liberdade. A palavra de Deus diz que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário nos fez livres. O apóstolo Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não devemos nos submeter de novo ao jugo de escravidão. Ou seja, nós não devemos viver como escravos do pecado, mas vivemos a nova vida que Cristo tem para nós. Eu quero te convidar aí na tua casa a celebrar conosco, com alegria, querido, essa nova vida. E já neste ato de celebração e adoração ao Senhor, quero te convidar a fechar os teus olhos, em nome de Jesus, para começar a agradecer ao Senhor. Já nessa atmosfera de liberdade, de adoração, eu quero te convidar a exaltar a este Deus tremendo. Feche os teus olhos, comece a adorá-lo, a declarar palavras de adoração, de exaltação ao nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Seu Deus, nós te adoramos, porque o teu sangue vertido na cruz do Calvário nos trouxe liberdade, nos fez livres das trevas, nos fez livres do pecado, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos aqui contentes, felizes, alegres, celebrando essa nova vida que nós temos em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus lindo, e nós Te louvamos, Te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Somos livres.
Glória a Deus, queridos. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Abra o teu coração e adore. Continue celebrando a Ele. Que os olhos do teu coração sejam abertos para adorar, para exaltar aquele que é digno de todo louvor, toda glória e toda adoração. Aleluia, glória a Deus.
estamos aqui sedentos de Ti, Senhor. Vem sobre nós, vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Nós estamos sedentos por mais e mais da Tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós cremos, ó Deus, que o Senhor está presente, porque nós estamos reunidos em Teu nome. Nós ansiamos, ó Deus, por mais da manifestação da Tua gloriosa presença sobre nós. Presença que nos transforma, Senhor. Presença que muda a nossa vida. Queremos ser transformados de glória em glória, encharcados por Ti, Senhor. Oh, Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então
adoramos, Tu és tremendo, não há outro como o Senhor. Aleluia, Jesus. Nós queremos Te agradecer, Pai, por cada oferta, por cada dízimo entregue na Tua presença, Senhor. Nós cremos que Tu és o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Para nós está longe de ser um peso, Senhor. Para nós é um prazer, podemos contribuir e sermos participantes da Tua obra, Senhor. Então nós consagramos a Ti, Pai, cada recurso que cada irmão tem trazido à Tua casa. Oh Deus, via, oh Deus, os nossos canais bancários, Pai, ou de outras formas, nós Te exaltamos porque Tu és um Deus tremendo. E nós oramos para que a cada dia o Senhor continue, Deus, alcançando a vida de cada irmão, cada irmã, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Queremos já orar, Senhor, abençoando este tempo de palavra, de ministração através da Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, ministra a nossa vida, Senhor. Os nossos corações estão abertos, sedentos por receber mais e mais do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Jonas, capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo de número 5. Gostaria que você prestasse bastante atenção na ministração dessa noite. Ela será uma ministração onde nós vamos trabalhar vários textos, vamos trabalhar vários momentos nessa ministração e vamos compreender. Nós não vamos apenas estar no texto de Jonas, nós vamos iniciar no texto de Jonas. Ele vai nos dar o start para algo maravilhoso, para nós compreendermos o momento atual que nós estamos vivendo, e nós vamos então finalizar com o texto de Jonas. Então fique tranquilo, nós vamos iniciar no texto de Jonas, entender o que estava acontecendo ali, vamos passear um pouco na palavra e depois nós finalizamos com o texto de Jonas. A palavra de Deus nos diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu a tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. É interessante porque há uma semelhança com o texto do Novo Testamento, onde Jesus dormia numa tempestade. Mas aqui há uma diferença muito grande. Aqui Jonas, ele não dorme porque está confiante no Senhor, mas ele dorme para fugir. E o tema dessa noite é: vai encarar ou vai fugir? Quando nós olhamos para a palavra e para o momento atual que nós vivemos, querido, nós podemos trazer à memória muita coisa boa para as nossas vidas. Eu, por exemplo, nesta semana, tivemos uma reunião do Conselho de Pastores e me veio à memória uma lembrança muito interessante da minha infância. O meu avô, ele foi cafeicultor. O meu pai, durante um período da sua vida, também foi cafeicultor. E nós recebemos, então, essa herança dentro de casa. Eu me lembro da minha infância, de alguns momentos, meu pai ou meu irmão torrando o café, fazendo o processo da colheita do café manual. Tínhamos alguns pés de café no fundo da casa do meu avô, ou comprávamos então o café em grão para ser torrado e posteriormente moído à mão. Mas há um processo que me veio à lembrança essa semana muito interessante, que é o processo de abanar o café. Não sei se você conhece esse processo ou se você chama ele de outra forma, por outro nome. Mas consiste no momento onde você vai pegar o café e começar numa peneira a jogar ele acima, ele para cima. Nós fazíamos às vezes isso também com outros grãos que necessitavam de separar a palha
para que pudéssemos então utilizar o grão de uma forma mais produtiva, o grão limpo. Então você chacoalhava ali, e quando o café era lançado ao ar pela peneira, né, ali então impulsionada pelas mãos humanas, o vento estava batendo e ele levava toda a palha embora. Ele jogava-se o café, o vento batia e levava a palha embora. Lembrei do texto do salmista, talvez um dos textos mais declarados, né, que é o Salmo de número 1, mas não da parte inicial. Eu lembrei de um trecho mais adiante que diz: mas os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa, e não prevalecerão no dia do juízo. Então, este texto aqui de Jonas, ele se parece muito mais com um cafeicultor abanando a palha, né? Tirando aquilo que não importa, tirando as impurezas e trazendo o café para a sua essência, para a sua pureza maior. Este texto parece muito mais como um vento que dispersa a palha. E eu gostaria de meditar juntamente com os irmãos. Este não é tempo de fugirmos. É tempo de nós encararmos as lutas, as dificuldades, os sofrimentos, crendo no Senhor Jesus, certos de que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e tudo isso coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. É interessante, amados, olhar para a palavra. Nós encontramos 4 ventos vindos da parte de Deus, ministrados em vários momentos da palavra. Este vento que sopra sobre a vida de Jonas é apenas um dos ventos, o vento chamado oriental, o vento leste. E aqui há uma coincidência muito interessante, você acredite ou não, mas toda essa luta que nós estamos passando, essa pandemia, curiosamente, veio do Oriente, veio do leste. E é interessante isso. O vento oriental, o vento leste, ele é um vento, aliás, todos os 4 ventos vêm da parte de Deus. Muitas vezes as pessoas relativizam as coisas e atribuem toda espécie de perda, ou espécie de dor e sofrimento a coisas malignas ou ao pecado, sem entender que Deus também é aquele que pode produzir sofrimento, dor, destruição, tendo em vista o aperfeiçoamento ou o retorno aos caminhos e aos propósitos do Senhor para a nossa vida. É claro que visando o nosso bem, como um pai que disciplina o seu filho. E eu quero te convidar a adentrar na palavra de Deus e meditar junto comigo e crescer e aprender muito mais do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Olha que interessante, quando nós vamos lá para Ezequiel 37, verso 9, a palavra de Deus nos diz assim: a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopra dentro destes mortos para que vivam. Perceba aqui, queridos, que ele não está dando uma ordem aos 4 espíritos. Muitas vezes eu vi pregações, vem a Espírito, ou vem dos 4 espíritos, mas eles dizem, vem dos 4 ventos, ou dizem, vem dos 4 cantos, ó Espírito. Não, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Note que o Senhor, ele chama o profeta a ativar ou acessar estes ventos, quando ele deseja que a estrutura se levantasse, se colocasse em pé, que aquela estrutura seca, sem vida, se colocasse em pé, para que se tornasse um exército numeroso, para que se tornasse alguém maduro, alguém que atingisse o seu potencial. A ministração dos 4 ventos, este período onde o profeta é chamado a ministrar sobre o vale, ela vem sobre as nossas vidas para trazer maturidade, para trazer estabilidade, para que nós passemos de meninos a soldados do Senhor, a um exército firme, forte e maduro. Nós vamos seguindo um pouco adiante. Provérbios 30, versículo de número 4, diz assim: quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Olha que interessante.
Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Olha aqui os ventos como tipologia do processo em que o Espírito Santo, ele faz nas nossas vidas, ele traz a nós, para que venhamos a ter uma plenitude de vida. Isso nos mostra que há diferentes etapas na vida cristã, há diferentes ciclos, diferentes estações na nossa vida, para que nós possamos entender, compreender os processos de Deus na nossa história. Ou seja, eu posso estar em determinada estação, ciclo ou processo de Deus e você estar em outro, e assim por diante, sem contar que um é melhor do que o outro, mas cada um de nós podemos passar por processos, estágios, estações diferentes daquele que tem os ventos nas suas mãos. Jeremias 49:36 diz o seguinte: farei com que os 4 ventos, que vêm dos 4 cantos do céu, soprem contra Elão, e eu os dispersarei aos 4 ventos, e não haverá nenhuma nação para onde os exilados de Elão não forem. Olha aqui novamente o Senhor falando acerca dos 4 ventos. O primeiro desses 4 ventos, que é o vento justamente do nosso texto aqui de Jonas, é chamado de vento oriental, o vento leste. É o vento ali de Jonas. O Senhor fez soprar um forte vento, um vento que traz tempestade, destruição. Quando no Salmo 48, verso 7, você vê, olha a citação aqui, né? Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. O vento leste ou o vento oriental, ele vem da parte de Deus para destruir, é um vento de destruição, né? Que vem destruindo todo o propósito que nos leva para longe da vontade de Deus. Toda estrutura que nos leva para longe dos caminhos do Senhor. É o vento que abana a palha. É o vento que tem soprado nesses dias sobre a nossa nação, sobre o mundo. Um vento que vem da parte do Senhor para trazer o povo de volta para o prumo, para fazer com que as pessoas voltem os seus olhos para Deus, voltem a ter temor no coração, a viver uma realidade de fé, a buscar ao Senhor. Ele destrói os veículos, destruiu os navios de Tarsis, as naus, destrói tudo aquilo que atrapalha as pessoas de alcançarem ao Senhor. E aqui você pode colocar um vento que destrói, de repente, amizades que não são bem-vindas, relacionamentos destrutivos, associações que não glorificam o Senhor, ou sociedades que têm desviado você dos propósitos do Senhor. Tudo aquilo que tem te tirado da presença do Senhor, este vento ele vem para aniquilar, para te trazer de volta para a presença do Senhor. Pastor, quanto tempo dura esse vento? Quanto tempo durar o teu entendimento? Se você entender rapidamente o projeto de Deus para a tua vida, esse vento passa e o Senhor vai trazendo os outros momentos sobre a tua história, sobre a tua vida. O vento leste, ele sopra tão forte, querido, a ponto de trazer-nos de volta para o propósito de Deus na nossa vida. É isso que Deus quer fazer na tua vida. A expressão hebraica aqui é kadim, que significa um vento que vem do deserto, um vento que vem do Oriente. Ele se levanta do deserto e ele tem como característica principal trazer o castigo, secar, despojar, desraigar, queimar, destruir, remover as aparências de tudo aquilo que não faz parte do desígnio de Deus para a nossa vida. É um vento selvagem que vem da parte de Deus para nos trazer de volta para o prumo. Talvez você neste momento entendeu que este vento tem soprado sobre a sua vida. E quais são as palhas que Deus precisa tirar da tua história? Qual é o propósito desse vento? Qual é o prumo que precisa ser colocado na tua vida, meu irmão, minha irmã? E de uma vez por todas eu te chamo, se arrependa nessa noite. Faça um concerto com o Senhor para que você compreenda os projetos de Deus e você saia deste vento selvagem de destruição. Oséias capítulo 13, verso 15, diz: embora ele floresça entre os seus irmãos, um vento leste, oriental, virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto, sua fonte falhará, o seu poço secará,
todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. Nós vemos aqui em Oséias que o vento leste ele vai arrancar os recursos que não estão de acordo com o propósito de Deus na nossa vida, recursos que não estão sendo usados para o avanço do reino, riquezas, projetos corruptos que não têm como objetivo glorificar a Deus, mas os desviar do caminho são projetos que serão queimados pelo vento leste. Note o que está acontecendo com a nossa nação, meu irmão, minha irmã. O vento leste tem soprado da parte de Deus para destronar toda a corrupção, para vir à tona todo o pecado, todo desígnio e intento que não nos leva para perto do Senhor. E é um tempo onde a palha tem sido soprada. Neste tempo onde nós estamos reclusos no nosso lar, talvez há muitas pessoas que estão dando glória a Deus por não precisar vir ao templo. Isso só mostra uma caminhada de religiosidade e palha que viviam. Da mesma forma, há pessoas que estão ansiosas por voltar, sedentas por nos reunirmos juntos. Isso mostra que há mesmo uma fé genuína. Mas muito mais do que essa análise superficial, este tempo de pandemia mostra mesmo onde está alicerçada a nossa fé. Se é no Senhor, ou nos estigmas, ou nos ritos cultuais que nós vivíamos. É um tempo da palha ser tirada da nossa vida, para que nós possamos servir a Deus com inteireza de coração. Aleluia, queridos, aleluia. Jó capítulo 1, verso 19, diz que quando de repente veio um vento muito forte, que veio do deserto, e atingiu os 4 cantos da casa, e desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Este vento oriental é o que soprou sobre a casa de Jó, onde os filhos dele estavam reunidos, e destruiu tudo. É um vento que ele é liberado não somente sobre a pessoa, mas sobre uma casa, sobre uma linhagem, sobre uma geração, para alinhar a justiça de Deus. Queridos, aquilo que Deus quer fazer na tua vida não é para terminar em você, mas é para que a tua casa, a tua linhagem, as gerações que virão após você possam ser conhecidas como gerações benditas do Senhor, gerações que servem a Deus, que glorificam ao Pai que está nos céus. Aleluia. Jó 27, 19 e 22. Versículo 19 diz: o abastado ele se deita, mas nunca mais será. Quando abre os olhos, tudo foi. Pavores vêm sobre ele como uma enchente. De noite a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva, e ele desaparece. Arranca-o do seu lugar. Atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Ah, queridos, o vento oriental ele leva, mas aquele que está firmado na presença do Senhor, ele não é levado, ele não some, ele não desaparece, mas ele é transformado. A palha é tirada e ele é trazido de volta ao seu lugar. Êxodo capítulo 10, verso 13, diz que Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental. Durante todo aquele dia e toda aquela noite, pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos. Ventos que trazem gafanhotos. Gafanhotos vêm da parte de Deus, são liberados pelo vento oriental, destrói tudo que impede o processo de Deus na nossa vida. Não são enviados pelas trevas, são enviados pelo próprio Deus. Havia necessidade de uma obra ser feita, de um trabalho ser transformado nas autoridades daquela terra, de amolecer o coração do povo ser liberto. E o Senhor envia o vento oriental para que gafanhotos venham, para que as pessoas pudessem ver o poder que havia no Senhor. Em Joel capítulo 2, verso 25. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Olha que interessante, amados. Tudo isso faz parte de um exército enviado por Deus. Enviado por Deus para destruir aquilo que impede o processo de Deus em nós. Não é para você sair daqui com medo, mas é para você sair temeroso, certo de que há um processo de Deus para a tua vida e que nada pode impedir este processo. E tudo aquilo que está à frente vai ser arrancado em nome de Jesus. Romanos 8, 28 diz que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pastor, é um vento de destruição? Sim, mas que coopera para o teu bem. É um momento que às vezes nós não entendemos, mas é para o teu bem, é para o meu bem, é para o nosso bem. E deixa eu te contar uma notícia, meu irmão, minha irmã, o vento leste oriental não dura para sempre. Deus corrige as nossas distorções, mostra o pecado, nos mostra as situações que precisam ser transformadas na nossa vida e o que precisa ser trazido para o prumo. E uma vez que a nossa vida é caminhada e alinhada aos projetos do Senhor, o Senhor, Ele muda a direção do vento e começa sobre nós uma nova caminhada, uma nova estação, um novo tempo da parte de Deus. O segundo vento que nós vemos da parte de Deus na palavra é o vento oeste. Olha a palavra lá em Êxodo capítulo 10, verso 19. É o vento Iam, vento ocidental. Diz o seguinte: e o Senhor fez soprar com muito mais força, um vento mais forte do que vento oriental, que é o vento ocidental, oeste, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho, e não restou um gafanhoto sequer em toda a terra do Egito. O vento que vem do Mediterrâneo, o vento que vem para transicionar a nossa vida. Amados, quando nós entendemos o processo de Deus, somos alinhados àquilo que Deus tem, santificados pelo Senhor, Ele manda o vento oeste e leva embora toda a destruição. Eu creio, queridos, que neste momento do Brasil, falando agora da nossa nação, quando as pessoas entenderem o projeto de Deus, se humilharem, se arrependerem, clamarem, dobrarem os seus joelhos diante do Senhor, passado este vento oriental, chamado Covid-19, nós vamos começar a desfrutar de um novo tempo, uma nova estação na presença do Senhor. Uma estação de vida, uma estação diferente. Olha o que Números 11:31 nos diz. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, até no raio de uma caminhada de um dia. Queridos, é o vento que nos leva a experimentar a restituição de Deus. Não é uma falsa teologia, uma teologia de uma prosperidade barata, de uma graça barata, mas quando nós nos alinhamos ao projeto de Deus, Deus começa a trazer restituição sobre a nossa vida. 1 Reis 18, 43 a 45, diz: vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Da onde? Do mar. Se levantando do mar Mediterrâneo. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva impeça. Enquanto isso, nuvens escuras começaram a aparecer no céu, e começou a ventar, e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Na tradução original aqui, este vento se traduz com uma palavra que significa o espírito que traz água, totalmente ao contrário do vento leste, que queima, seca, Este anuncia chuva fresca, anuncia restituição. Foi este vento que aqui o profeta Elias discerniu e viu: poxa, está soprando este vento do Senhor, é tempo de chuva, é tempo de vida, é tempo de restituição, vai chover. No natural, este é um vento muito esperado pelos agricultores, porque ele prepara para a época da colheita, mas na nossa vida espiritual também é um vento muito esperado para aqueles que semearam no reino e agora anseiam colher abundantemente. Como traz a chuva, o vento oeste ele esconde o sol, faz o céu ficar nublado, tira aquela temperatura terrível e traz uma temperatura amena, uma temperatura favorável para a colheita, para a frutificação, em nome de Jesus. Queridos, uma vez que você entende, se arrepende e se alinha ao projeto do Senhor, a tua vida passa por uma nova estação, um tempo de colheita virá, e eu creio que não só sobre a tua vida, mas sobre a
nossa nação, sobre o Brasil, virá um tempo de colheita, como nós nunca antes vimos, não uma colheita simplesmente natural de grãos, mas uma colheita de vidas, de pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Há também um terceiro vento, vento norte. Cantares 4,16, acorde vento norte. Venha vento sul, sopre em meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Que meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. No hebraico, esse vento é o aquilon, que fala acerca dos desconhecidos, fala acerca daquele novo tempo, um frescor, retira as nuvens, ele retira aquilo que estava escondendo o sol, abre a nossa visão, nos faz discernir as coisas sobrenaturais e celestiais, para que possamos ver o sol da justiça se manifestando na nossa história, na nossa vida. É o vento que traz a revelação de Deus, é o vento que traz um novo tempo de entendimento, de profundidade na presença do Senhor, nos tira da ignorância religiosa. Queridos, nós não vamos chegar a ser noiva do Senhor sem que nós passemos por essa operação destes 4 ventos sobre a nossa vida. Não é para nós mistificarmos nada, mas só para você entender o processo de Deus. Processo de limpeza, de tirar a palha, restituição e agora um processo de revelação sobre as nossas vidas. Note aqui que a amada, declarada aqui neste texto de Salomão, ela já tinha a fragrância do noivo, já era madura, já tinha passado pelos 4 ventos, pela ministração do vento leste e oeste, e agora ela começa a experimentar o vento norte e o vento sul, para que sinta a fragrância do novo. Aqui há a tipologia do próprio Cristo, o noivo, vindo no texto onde estava Salomão e a sua esposa, mas há a tipologia do próprio Cristo retornando sobre as nossas vidas. Ezequiel 1,4: Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo e revolver-se e esplendor ao redor dela, e no meio disso, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Note que a revelação vindo, o vento norte sopra e traz revelação de Deus para a vida do profeta. Jó, capítulo 37, verso 9, Deus faz os ventos quentes soprarem do sul e traz do norte os ventos frios. Querido, a revelação de Deus para aqueles que se encontram no seu jardim, para aqueles que se encontram debaixo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O vento norte é um vento que traz purificação, santificação constante, mediante a revelação da palavra de Deus para as nossas vidas. E finalmente, o vento sul, Jó 37, 17. Você é capaz de entender por que sua roupa fica quente quando sopra o vento sul? E durante a calmaria que vem depois? Vento sul, austro, ou teimã, que se caracteriza por um clima temperado, um calor agradável, uma temperatura favorável. A palavra diz que quando Jó foi tocado, suas vestes estavam mornas. Ou seja, Jó já tinha passado pela ministração dos 3 primeiros ventos. E seu inverno estava terminando. Ou seja, Jó estava começando a experimentar o calor desta última estação de Deus para a sua vida. Cantares 4,16, novamente nós vemos o clamor aqui, Vento sul, sopre em meu jardim, para que sua fragrância se espalhe ao redor. O vento do sul extraía a fragrância das flores. É o vento que traz a primavera, que faz florescer as nossas vidas. Atos 27:13 diz que, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. É interessante que neste texto aqui é o vento que os levou para a terra firme, para poder cumprir o propósito, tal como aconteceu com o apóstolo Paulo, aqui em Atos 27, em Atos 28. Passar pelos 3 ventos e entrar na quarta estação,
mostra que é tempo de frutificar, de cumprir o projeto de Deus na nossa vida, de vivenciar o cumprimento de todo o projeto e o sonho de Deus para a nossa história. Deus te fez para frutificar, meu irmão e minha irmã, não para ficar amedrontado. Mas entenda que a palha precisa ser tirada. Aleluia. Para que a restituição do Senhor venha sobre a sua vida, para que você comece a experimentar a revelação vinda do Senhor, da palavra de Deus, e entenda o propósito, e seja levado ao cumprimento do projeto de Deus para a tua história, em nome do Senhor Jesus. Atos 28:13, Paulo ele diz o seguinte: dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. Note que eles são direcionados pelo vento. Soprou o vento sul, eles vão. Da mesma forma que o Senhor soprou os ventos no vale de ossos secos. Da mesma forma que ele soprou sobre Jonas. Soprou ali o primeiro vento. Houve aquela tempestade. Jonas foi trazido de volta ao seu propósito. Pôde profetizar ali na cidade onde o Senhor havia ordenado. Cumpriu o seu propósito. Ou seja, quando Jonas passa pelos ventos, o projeto de Deus se cumpre na sua vida. Jonas era aquele que estava fugindo da presença do Senhor. Aí vem o vento oriental e começa a soprar. Os outros ventos sopram sobre a sua vida, até que ele possa florescer e frutificar segundo o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Você está fugindo do Senhor, meu irmão, minha irmã? Você tem fugido do Senhor ou você tem frutificado segundo o projeto do Senhor? Eu não sei qual é a estação que você está passando, mas nós vamos passar, porque o Senhor nos chamou para florescer. Nós vamos florescer como a videira, porque o Senhor nos chamou para florescer. Agora, há estágios, há processos, há estações para passarmos. Não importa qual é a estação que você tem passado, mas eu quero te chamar nesta noite a transicionar, a passar adiante, a compreender e avançar rumo à frutificação que Deus tem para as nossas vidas. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Meu irmão, coloque a tua vida diante do Senhor. Coloque o teu coração diante dele em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, vem dos quatro ventos e sopra sobre nós. Nós temos sentido o teu soprar nesta nação, Senhor. Há muitos, ó Deus, que têm sido atingidos pelos ventos. E agora nós clamamos, Senhor, que haja um transicionar. Aquele que está passando pelo vento, ó Deus, oriental, que transicione em nome de Jesus, que entenda o teu processo, que toda a palha seja lançada fora, que tudo aquilo que impede de cumprir, ó Deus, com o teu chamado, que seja arrancado em nome de Jesus. Oh Senhor, para que esse irmão possa participar e experimentar o vento, ó Deus, oeste, Senhor. Oh Espírito Santo, o vento que vem do ocidente, que vem para trazer restituição, que traz as codornizes, Senhor, em nome de Jesus. Para que possa experimentar um tempo de revelação, oh Espírito Santo, e finalmente frutificar, florescer, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, que eu não sei, ó Deus, quais são os estágios que cada um dos irmãos se encontram, mas essa noite eu clamo agora que haja um transicionar, ó Deus, de etapas, um transicionar de estágios, de estações, em nome de Jesus. Toda estação que seja transicionada para a glória do Senhor. Oh Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, estenda as suas mãos. Agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre todo o povo de Deus e toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a curtir, compartilhar com o máximo de pessoas, para que essa palavra possa chegar aos quatro cantos desta nação, do mundo, e pessoas serem impactadas e compreender o projeto de Deus para as suas vidas. Que Deus te abençoe. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus.